pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estar falando sobre gestão das emoções. O meu nome é Leusa Medeiros e eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, não é? Para que nós possamos construir juntos esse encontro e estarmos aprendendo e compartilhando informações. Eu sei que vocês vão estar aí do lado de lá, e eu vou estar aqui, e nós não vamos estar juntos. Mas é importante que essa conexão exista, mesmo eu gravando e vocês me vendo depois. Então, eu espero criar com vocês um encontro produtivo, de aprendizado, um encontro de grande proveito para todos nós. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma psicóloga que gosta de gente, livros, gatos e números, não necessariamente nessa ordem. Sou paraibana, mas moro em Manaus, aqui no Amazonas. Não é longe, as pessoas falam que é longe, mas não é longe. É perto de Miami, então, se quiserem vir morar aqui, serão muito bem-vindos, nos visitar. Eu sou palestrante do Gente Mais, da empresa Gente Mais, consultoria e treinamento. Sou diretora técnica da Sinapse Consultoria em Manaus e sou criadora de conteúdo relacionado ao tema pessoas no canal @LeusaMedeiros do YouTube. Então, esse é um pouquinho sobre a pessoa que vos fala e que vai estar aqui com vocês conversando sobre gestão das emoções. Para isso, eu trouxe uma inspiração, né? São nossas escolhas, muito mais do que nossas características, que determinam quem somos. É uma frase do livro do Harry Potter, e quem não leu o livro, não viu o filme, ele tinha uma marca de nascença, né? E essa marca dava a ele as pessoas olhavam para ele com um olhar diferente, um olhar de que ele tinha poderes especiais e etc. E o Alvo Dumbledore era o diretor da escola de magia, onde ele estudava, né? E ele diz no primeiro dia para ele que são as escolhas da gente, não as nossas características, que vão determinar o nosso futuro. Então, mesmo ele tendo aquela marca, ele poderia fazer uso positivo daquela marca, ou não, dependia dele. É mais ou menos o que eu trago de inspiração aqui para a nossa conversa de hoje. E aí, como a gente vai estar falando de emoções, é importante que a gente comece a se conhecer e a olhar as emoções como é que a gente lida com as emoções, porque justamente essas características emocionais que nós temos podem vir a ser uma força ou um limitante no nosso desempenho, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, é importante que nós possamos olhar para isso com um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais avaliador, e não apenas esperar que os outros nos digam como é que nós somos. A gente recebe feedbacks, mas a gente também precisa começar a se enxergar para fazer uso dessas características. Isto posto, nós vamos ver o nosso objetivo. A gente vai assistir esse módulo, esse treinamento, esse curso, e nós vamos sair de um estado atual de conhecimento, ou seja, do que a gente sabe hoje sobre emoções, vamos fazer uma transição construída juntos, e vamos para um novo estado atual de conhecimento. Isto tem a ver com os papéis que a gente representa na vida, que é de ser humano e profissional. Então, nós vamos ter aqui, quando nós tivermos esse olhar para o conteúdo que nós estamos assistindo, nós vamos ter o cuidado de olhar com esses dois olhares. Uma hora eu sou a pessoa que está passando pela situação, outra hora eu sou o profissional que tem que lidar com aquilo. Então, é importante que nós tenhamos esses dois olhares. Então, vamos falar de emoções. Eu trouxe para vocês um conceito, não é? É um conceito, acho que é do Wikipedia, inclusive. Emoção é uma reação, ou seja, é alguma resposta a um estímulo ambiental e cognitivo, ou seja, a cabeça da gente faz uma reação que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Está associada ao temperamento, personalidade e motivações, tanto reais quanto subjetivas. Olha só. Na verdade, o que acontece? Nós temos uma reação física e uma reação emocional, né? E uma reação subjetiva, que mexe, inclusive, com o nosso equilíbrio químico do organismo. Então, por exemplo, se você está indo numa rua super iluminada, uma rua que você está acostumado a caminhar, uma rua que você já tem controle sobre o funcionamento daquela rua, você anda mais à vontade. Se você entra numa rua escura,
tarde da noite, num ambiente que você não domina, e daí o estímulo ambiental, qualquer pessoa, qualquer movimento que você enxerga nessa área, pode te levar a ficar assustado, por exemplo. E aí, tua adrenalina sobe, o teu corpo reage, e você tem algumas respostas que podem ser dadas. Né? E aí a maioria das pessoas diz, ou a gente tem uma resposta positiva ou negativa, mas são vários os caminhos das respostas emocionais. Eu posso sair correndo com medo e ser apenas um gato atravessando a rua, mas eu posso, realmente, esse alerta que o meu cérebro me dá com as emoções, podem realmente me fazer sobreviver naquele momento. Por outro lado, existem experiências subjetivas, ou seja, eu trago, não é, as minhas experiências no decorrer da minha vida. Então, por exemplo, se eu já passei por uma situação traumática numa rua escura, qualquer rua escura que eu entrar, eu vou estar alerta. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Se eu já me acidentei, se eu já tive uma situação de aprendizado anterior, a minha reação já é aprendida, diferente das reações que eu tenho pela primeira vez quando eu entro em contato com uma situação. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né, no decorrer do trabalho. Então, agora a gente vai continuar falando de emoções, porque é o assunto do dia, é o assunto do treinamento, é uma delícia falar sobre isso, e a gente vai entender um pouco de onde vem esse termo. Emoção vem do latim emovere, e esse ezinho, que tem antes do movere, significa ex, ou seja, fora. E movere significa movimento. Então, se a gente juntar uma coisa com a outra, é um movimento para fora, de dentro para fora. Então, a emoção é alguma coisa construída dentro de nós e que tem um reflexo, tem um resultado, tem um impacto no externo. Então, é importante que a gente entenda que a emoção e os resultados dessa emoção são diferentes. Então, eu sinto medo, mas a minha reação ao medo pode ser fugir, pode ser atacar, por exemplo. Eu sinto tristeza, e a minha reação pode ser chorar, ou pode ser ficar violenta. Eu sinto alegria, e eu posso sair pulando, feito uma maluca, né? Ou eu posso simplesmente chorar de alegria. Olha que interessante isso. Então, é muito interessante como as emoções, elas se expressam por comportamentos e expressões emocionais que muitas vezes a gente nem sabe que é capaz. Não é? Então, você nunca passou por determinada situação e, de repente, você enfrenta uma situação daquela e diz, olha, eu nunca imaginei que eu reagiria assim. Ou o inverso. Eu tinha certeza que eu reagiria assim, porque eu me conheço. Então, são situações diferentes. As pessoas, frequentemente, se comportam, de certo modo, com um resultado direto de seus estados emocionais. Ou seja, eu choro, eu luto, eu fujo, eu agrido, eu ajudo. Então, as minhas emoções são resultado... o meu comportamento é resultado das minhas emoções. E aí... como a gente não costuma olhar para isso, porque a nossa escola tradicional não nos ajudou, no primeiro momento, a enxergar as emoções como uma coisa muito importante na nossa vida, hoje a gente está vendo isso com um grau mais forte de investimento por conta das doenças e das situações que estão sendo vividas por nós, né? Então, estamos num momento de pandemia que também as emoções estão sendo testadas o tempo inteiro. E muita gente tem se conhecido agora nessa pandemia, porque antes talvez não tivesse passado por uma situação limite como a que nós estamos vivendo agora. Então, e a gestão das emoções, né? Como é que eu gerencio essas emoções e por que isso é importante? Em 1995, o Daniel Goleman publicou esse livro, Inteligência Emocional, e ele criou um conceito que até então não existia estruturadamente. Todo mundo que estuda comportamento, os psicólogos como eu, sabiam que as emoções eram importantes, mas ninguém ainda, nenhum autor, nenhum estudioso, tinha estruturado a teoria da inteligência emocional. E o Goleman fez isso em 1995, lançando esse livro, e a partir daí muita coisa se desenvolveu na área, e aí, vez por outra, inteligência emocional vem para a mídia, aparece, né, vem para o destaque, porque toda vez que existe alguma situação que demanda
maturidade, que demanda tomada de decisões, a inteligência emocional é posta em ação, em movimento, né? Ele fala uma frase, ele dá um conceito de inteligência emocional que ele diz o seguinte: é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos, e o que é legal, e os dos demais, de nos motivarmos e de manejar adequadamente essas relações. Olha que interessante esse conceito. Primeiro, eu olho para mim, eu reconheço o meu funcionamento, depois eu olho para as pessoas com quem eu me relaciono, reconheço o funcionamento delas, e eu manejo isso para que o relacionamento seja positivo, que as relações sejam positivas, tanto para mim, quanto para o outro. Em princípio, pode parecer que a gente está manipulando, quando a gente fala manejar, parece que está manipulando o relacionamento, e não é isso. Na verdade, eu estou manejando, ou seja, calibrando, equilibrando, adequando as minhas emoções em resposta, lembra que é um movimento de dentro para fora, em resposta ao movimento do outro. E isso precisa ser de forma adequada para não estragar as relações, para não destruir os relacionamentos, que são a mola do mundo, né? Duas coisas são a mola do mundo, dinheiro e relacionamento, e às vezes mais relacionamento que dinheiro. Então é importante que a gente tenha atenção. Quando ele criou o conceito de inteligência emocional, ele trouxe 5 pilares para isso. E a gente vai falar desses 5 pilares para entender que gerir emoções não é simples. Requer uma preparação, um caminho que muitas vezes a gente acha que já percorreu, porque a gente já tem uma determinada idade, e na verdade a gente ainda não fez isso. Não é? A gente está caminhando, e a gente tem um termo chamado lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, que tem tudo a ver com inteligência emocional, tem tudo a ver. Tem um conceito, aliás, tem uma interpretação duvidosa ou errônea da inteligência emocional, que as pessoas dizem o seguinte: quando você tem inteligência emocional, você não chora, você não briga, você não se emociona. E isso não existe, porque, na verdade, gerenciar as emoções é chorar quando é necessário, quando você se sente com vontade de chorar e que esse choro pode ser expressado, é sorrir quando precisa sorrir, é ser mais firme quando você precisa ser mais firme, ou seja, inteligência emocional é o manejo dessas emoções vinculado às relações que a gente estabelece com as pessoas e com o ambiente em que a gente vive, seja familiar, seja profissional, porque não há como a gente dissociar o indivíduo da sua vida pessoal da sua vida profissional, não tem como dissociar, nós temos um funcionamento único. E aí, em algum momento, o meu profissional vai se revelar em casa e o meu doméstico vai se revelar no trabalho, porque eu sou uma pessoa só, não tem como eu dividir essa pessoa e deixar em casa as emoções que envolvem a minha família, por exemplo. Se eu tiver filhos e eu tiver com um filho doente em casa, com 40 graus de febre, vou deixar o filho com uma babá, por exemplo, e vou trabalhar com a mesma concentração que eu trabalharia se ele estivesse bem. Humanamente, é impossível fazer isso. Então, quando a gente se conhece, a gente também tem ação sobre isso. Por exemplo, se eu me conheço e sei que eu não vou me concentrar enquanto eu não souber sobre meu filho, eu tenho que lidar com isso, talvez avisar o meu chefe, talvez pedir para não fazer um trabalho que seja arriscado nesse dia. Eu preciso ter controle sobre as minhas emoções e sobre o impacto que essas emoções geram no meu entorno e no meu trabalho, nas minhas relações, nos meus resultados, nas minhas metas. Digamos que eu trabalhe com uma atividade que seja extremamente perigosa, e se eu realmente estou preocupada com um filho, com um parente, com uma dívida, com alguma coisa, eu posso vir a me acidentar por falta de concentração. Então, eu tenho que ter esse distanciamento para dizer, hoje, talvez eu precise resolver primeiro isso do que trabalhar. Então, são situações que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida. Então, os pilares são, esses 3 primeiros pilares aqui, eles têm a palavra auto como prefixo, que é autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Ou seja, tem a ver comigo,
e com o outro, porque lembra que na tela anterior, vou até voltar para vocês verem, ele diz o seguinte: eu reconheço os meus sentimentos ou emoções e de quem está ao meu redor. E aí eu me motivo a manejar essas relações adequadamente. Então, aqui, mesmo sendo autoconhecimento, autocontrole, automotivação, tem a ver com o outro. Eu preciso olhar para mim para conseguir olhar para o outro. E as duas últimas, não menos importantes, que é sensibilidade ou empatia e relacionamento interpessoal, que aí tem realmente eu versus o outro, não sou eu e o outro, somos nós dois nas diferenças e nas similaridades que nos conectam. Então, eu vou falar do autoconhecimento. Autoconhecimento tem a ver com a habilidade de reconhecer suas próprias emoções, ânimo e motivação e os seus efeitos nos outros. Às vezes, alguém diz para a gente assim, mas fulano é muito esquentado, fulano é muito agressivo, fulano não tem paciência. E aí, essa falta de paciência, essa agressividade e essa falta de controle, ele não tem noção disso. Talvez ele precise ouvir das outras pessoas que ele tem essa característica e que essa característica está sendo utilizada de forma a lhe prejudicar. Vamos usar um outro exemplo. Alguém que é extremamente hábil nas suas relações, um líder espetacular, aquele que todo mundo quer trabalhar com ele, todo mundo o segue como exemplo, tem como mentor e tal, e às vezes a própria pessoa não tem essa noção de que tem uma característica tão positiva e que pode usar cada vez mais essa característica. Então, também é importante o feedback dos outros sobre aquilo que a gente, como a gente funciona. E, gente, entenda uma coisa, em nenhum momento eu falei defeito e qualidade, porque isso não existe. O que existe é característica. O que eu faço com a minha característica transforma isso numa qualidade ou num limitante, que eu também não gosto de usar a palavra defeito, porque não tem ninguém defeituoso aqui. Não é? A gente pode ter prejuízos em função da forma como a gente utiliza a nossa característica. Então, autoconhecimento tem a ver com isso. Como é que eu vou me conhecer? Eu me conheço por meio dos feedbacks, eu me conheço por meio de testes, eu me conheço por meio da terapia, me conheço por meio das minhas relações, dos resultados das minhas relações, né? Se as minhas relações estão levando a minha carreira adiante, ou se eu estou sempre tendo que recomeçar em outro lugar porque eu tive alguma dificuldade. Então, eu começo a olhar para mim com esse olhar. O que é que eu estou fazendo com as minhas características? Eu sou muito esquentado no trânsito. Então, todo dia, quando eu saio, eu pego um trânsito horrível para o trabalho, já chego estressado no trabalho, por conta do trânsito. Não é o trânsito, não é? Se eu sei que isso me tira do sério, isso me estressa, eu vou ter que fazer algum movimento para resolver isso. O trânsito vai mudar? A hora do trânsito vai mudar? Não. Então, ou eu saio mais cedo, ou eu saio mais tarde, ou eu mudo de caminho, ou eu não dirijo, vou de metrô, ou eu faço outra coisa. Mas eu faço a escolha sobre como é que eu vou lidar com aquilo que está me tirando do sério. Então, essa simples movimentação, por exemplo, imagina você chegar todo dia estressado do trabalho ou todo dia estressado em casa quando você volta por causa do trânsito. Você sabe que é isso que está te incomodando, que é o trânsito, que é a dificuldade do trânsito. Faça alguma coisa para mudar. Se no trabalho, eu não consigo me concentrar, trabalho numa área aberta, outras pessoas falando, isso é muito difícil para mim, eu não consigo produzir, isso tem que ser expresso, você tem que dizer como você se sente para alguém que possa resolver isso, ou pedir para trocar de lugar, ou ficar num canto mais isolado, ou ficar no layout do lugar que você trabalha, ficar num lugar mais silencioso, e assim vai. Eu preciso olhar para mim e fazer os manejos com a minha própria emoção e com o que isso está produzindo no meu entorno. A segunda coisa é exatamente o autocontrole, não é? É a gestão dessas emoções que eu acabei de dar o exemplo aqui. Eu mudo alguma coisa para que eu não tenha que passar por aquilo. Então, é a habilidade de controlar e redirecionar impulsos e emoções antes de tomar qualquer decisão.
Ou seja, antes de eu sair do carro para bater no motorista do carro do lado, o que eu faço? Eu respiro, vou em frente e amanhã eu tenho que mudar o caminho, porque esse caminho está me deixando mal. Ah, eu estou chegando atrasado todos os dias por causa do trânsito, então eu tenho que fazer alguma coisa para, né? Agora, não tem jeito, eu vou ter que ir no trânsito, nesse horário, vou ter que enfrentar esse trânsito. O que eu vou fazer? Ah, eu vou andar de vidro fechado, eu vou na pista mais rápida, na pista mais lenta, a escolha é sua, eu vou usar alguma música mais que me acalme, eu vou procurar as soluções para lidar com as minhas emoções. E aí o terceiro item, que é a automotivação, que é uma paixão por trabalhar por razões que vão além do dinheiro ou status, e uma propensão para perseguir metas com energia e persistência. Gente, esse conceito está absolutamente vinculado ao trabalho, mas a gente está falando da vida pessoal também, aquilo que me faz feliz. Ah, eu chegar em casa e poder sentar com meu filho para montar um quebra-cabeças, é uma coisa que me faz muito feliz. Então, eu trabalho o dia inteiro com a motivação de que à noite eu vou poder sentar com meu filho e fazer um quebra-cabeças, ou eu vou ajudar na tarefa da escola, ou eu vou poder tomar um vinho com a minha esposa, eu vou poder estudar uma coisa, ler um livro que eu gosto. Então, assim, é como se você se premiasse, né, você soubesse aquilo que te move, né, tanto que emoção é mover, automotivação também é movimento, né, como é que eu me movo. O quinto, que é a empatia, tem a ver com sensibilidade, olha que coisa interessante. A habilidade de entender as emoções de outras pessoas e reagir, né, de acordo com as emoções do outro. Então, se eu estou no trânsito, o trânsito me estressa, eu também tenho que entender, ou eu tenho que começar a me colocar no lugar do outro motorista também, que pode não ter dormido, que pode estar indo resolver um problema sério, que pode estar atrasado, então eu também preciso aprender a me colocar no lugar do outro, não só isso, né? Fazer com ele o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, se eu não suporto que fiquem buzinando atrás de mim, dando luz alta para que eu me mova, eu não vou fazer isso com ninguém. Ou então eu vou sair da frente dessa pessoa, porque isso vai me irritar e pode gerar uma complicação. Essa pessoa não sei o motivo pelo qual ela está buzinando ou dando sinal de luz, mas algum motivo ela tem para querer passar por cima do meu carro. Então, eu tenho que sair para ele passar. Ou quem não sabe gerir suas emoções, quem não tem empatia, quem não tem autocontrole, quem não se conhece, faz o quê? Ah, eu vou bem devagarinho só para irritar o camarada de trás. Eu acho que vocês nunca fizeram isso, mas algumas pessoas fazem. Então, é bom ter cuidado. Essa sensibilidade tem a ver com estar no lugar do outro. E o último e fundamental para a inteligência emocional, que é relacionamento interpessoal, que é a proficiência, ou seja, o domínio na gestão de relacionamentos, construindo redes e influenciando outras pessoas. O Fórum Econômico Mundial, que trouxe as competências do mundo do trabalho para 2025, fala de liderança e influência social, ou seja, o quanto que é importante a gente perceber que o nosso comportamento tem impacto e influência no nosso entorno, seja no nosso trabalho, seja no nosso condomínio, seja na nossa comunidade, seja na nossa igreja, onde for, o que a gente faz tem um impacto e um reflexo, e a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, esses são os pilares da inteligência emocional e são os pontos em que a gente precisa começar a prestar atenção, precisa entender que esses pontos são fundamentais para que os meus relacionamentos gerem ganhos para ambas as partes, e não prejuízos para ambas as partes. Às vezes, o prejuízo é só meu, porque eu não consigo me controlar, eu não consigo me enxergar, eu não me motivo, e aí eu acabo sendo prejudicado, e coloco a culpa em todo mundo, e não percebo que eu também poderia fazer alguma coisa para reduzir esse prejuízo, digamos assim. Uma outra coisa importante do autoconhecimento é, quando eu enxergo as minhas forças, são elas que me levam adiante. Então, quando eu enxergo essas forças, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que potencializar essas forças. Ah, mas eu enxerguei aqui uma fraqueza, um limitador e tal.
não vai gastar energia com isso, como as pessoas, para melhorar isso, né? Ninguém está doente. Então, olha e monitora esse teu gap, ou essa tua fraqueza, ou essa tua limitação. Monitora. No momento em que isso começar a te prejudicar, você faz alguma coisa com isso. Ou seja, uma das minhas fraquezas é a dificuldade de chegar na hora. É uma dificuldade, eu não consigo me organizar, e chego atrasado e tal. Enquanto isso só estiver incomodando você, tudo bem, mas quando começa a incomodar, ser levado em conta nas suas avaliações de desempenho, ser levado em conta nos seus relacionamentos, deixa o filho na escola esperando mais do que deveria, porque você chegou atrasado, deixa a sua mãe esperando para almoçar, porque você chegou atrasado, ou seja, o teu descontrole com a questão do tempo está começando a impactar nas tuas relações e a incomodar as pessoas, ou seja, eu desrespeito o tempo do outro, não é? Então, eu tenho que começar a me cuidar. E aí eu digo, não, se está me prejudicando, eu tenho que estar atento. O que é que eu vou fazer para melhorar a minha pontualidade? Eu não vou me melhorar, eu vou resolver o problema da pontualidade, que automaticamente vai me ajudar a evoluir alguns pontos, né, nos relacionamentos que eu tenho e no controle das minhas emoções. Então, é importante que a gente olhe as dificuldades como situações a serem monitoradas, para que eu só mexa com isso quando começar a me prejudicar. Se não está me prejudicando, se está dando para controlar, deixa lá quietinho, vou investir naquilo que eu sou bom. Eu sou um excelente líder, então eu vou melhorar ainda mais a minha liderança, vou estudar mais, vou me preparar, vou me qualificar para ser um líder melhor. Então, isso é o que a gente tem a falar de um modo geral sobre inteligência emocional, mas muita coisa decorre disso aí.